que a gente vai pensar um projeto de comunicação, né? O nosso projeto de comunicação. Seja ele um projeto grande, gigantesco, de uma empresa ou de uma revista, como a gente está vendo hoje, seja o nosso projeto pessoal, de como eu me comunico nas redes, como eu quero me comunicar nas redes, qual é a imagem que eu quero passar. Ela realmente ela é relativo àquilo que eu sou? Né? Então, a gente começou já com uma discussão lá no início sobre audiências, para quem a gente destina as nossas audiências, e aí a gente fecha o nosso curso, né, pensando na audiência em que a gente dá, através do nosso projeto de comunicação. E aí é por isso, né, que a Mina veio compartilhar, né, fazer uma conversa, mostrar para a gente o projeto dela, para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa proposta de comunicação da revista. Então, a Mina é com você, boa noite, muito obrigada, a gente está muito feliz de te receber. Sou a Mina Baua, sou jornalista de formação universitária, mas também sou cria da Escola Técnica Profissional do Estado, vulgo FAETEC. Fiz o curso de Publicidade, Propaganda e Marketing, depois fui para a faculdade em que eu fiz jornalismo na PUC, trabalhei muitos anos com comunicação sindical, trabalhei com comunicação no Museu Bispo do Rosário, que eu adoro dizer que trabalhei no hospício já, que ninguém pode se dizer que é louco. Trabalhei também na Casa Daros. Em 2016, eu vim para Portugal fazer um mestrado em Cultura e Comunicação. Nunca mais voltei para o Brasil, comecei a trabalhar aqui com diversos projetos, então eu trabalho atualmente como produtora editorial num projeto de jornalismo independente chamado Girador, trabalho no Chapitão, que é uma escola de circo, uma escola profissional, e trabalho lá como assistente da direção e professora de tecnologia da informação e comunicação, e em 2020 nasceu o grande meu filhote, que foi a Brasil Mude. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco desse projeto, que eu acho que vai muito no que vocês têm discutido também e no que a Lilian falou, que é usar as nossas palavras para falar sobre um projeto. A Brasil Mude nasceu em 2020, no meio daquele caos da pandemia, com 3 pessoas, que somos eu, a Lúcia, que também estava em Portugal no período para fazer um mestrado na área de tendência, que é a área que ela trabalha atualmente, e com a Raquel, que também trabalha na área de moda e fashion, mas que estava no Brasil. A Lúcia, quando estava fazendo o mestrado, e também de todo o projeto que ela faz, viajando pelo mundo, se deu conta de que as pessoas falavam muito sobre o Brasil na moda, de tendência, de cultura, comportamento, mas que nunca eram brasileiros falando sobre o Brasil. E o que os brasileiros falavam eram sempre associados a outros temas. Então ela falou, opa, por que não reunir muita gente boa que eu conheço para falar de algo que eu já sei, que eu estudo há muito tempo, e apresentar um projeto. Então, assim, nasceu a Brasil Mude com essas 3 bonitas. E a gente costuma brincar que nasceu no meio do caos, porque a gente estava num período pandêmico, então a ideia da revista era um projeto que era só para ter sido online, ele era só para ser um site, uma apresentação digital, mas as pessoas ficaram tão empolgadas, e nós também, aqui em Portugal, principalmente, e a gente fez uma primeira edição, e depois vendeu, todas as revistas venderam, que foi maravilhoso. E acho que o mais divertido do projeto é que ela é muito apoiada pelos nossos amigos, que são pessoas extremamente competentes. Às vezes a gente tem alguns problemas relacionais, por trabalhar com amigos, mas que não é o caso. Então, a Brasil Mude nasce no meio desse caos para falar sobre o Brasil, até porque a gente estava ali no auge do desespero do governo bolsonarista, que está para acabar, graças a Deus, e isso trazia muitos incômodos. Então, nós tínhamos como referências também na mídia muitas coisas negativas, e a gente quis transformar isso, trazer um pouco mais de autoestima, fomentar a nossa cultura, a cultura brasileira, mas falada por nós, mostrando um Brasil estético, amoroso, inventivo, de incentivo local e tudo mais. E assim nasceu a nossa primeira edição, que
foi de uma live no Instagram, porque durante o período não podia ninguém sair de casa, né? Junho de 2020, julho de 2020, estávamos todos presos. E aí, depois de explicar tudo isso sobre a Brasil Mood, falar, de exaltar o Brasil, o projeto e as nossas referências, as pessoas sempre perguntam, mas por que Mood? Já que é uma palavra de fora. Ok, nós sabemos que vem, né, do inglês essa palavra e que tem esses significados de ânimo, de humor, de modo de sentir, de astral. E aí a gente chegou na seguinte conclusão. Quando a gente fala de antropofagia, que é o quê? Pegar coisas de fora, certo? Transformar para a nossa, foi exatamente o que a gente fez com essa palavra. Associar o Brasil com S ao MUD, internacionalizar o nosso projeto, mas também fazer com que ele seja falado com as nossas palavras, que ele tenha a nossa energia, que ele tenha a nossa pureza. O projeto, como eu disse, nasceu a princípio para ser apenas na versão digital. E porque assim nós conseguiríamos alcançar mais pessoas durante o período pandêmico e tentar ser o mais democrático possível. Então, depois disso, nós entendemos que poderíamos seguir um outro passo, que é isso, uma criação de um negócio, né? Nós não podemos esquecer que é também um negócio, que nós despendemos o nosso tempo, e tempo é dinheiro para todas as pessoas, e não é por nós estarmos num sistema capitalista, mas todos nós precisamos pagar internet, conta de luz, água, telefone para trabalhar. Então, embora seja um projeto com cunho muito sentimental, principalmente para a Lúcia e para mim, que estávamos fora do Brasil nesse período, ele também é muito importante para fazer com que nós aprendamos a usar as nossas ferramentas, porque nenhuma de nós três tem grandes posses, mas a gente precisa utilizar nossa inteligência para ganhar dinheiro com trabalho de qualidade. Então, nós, para montar essa estrutura impressa, na segunda fase, que em primeira fase era só online, nós pensamos em dividir a revista em 5 grandes temas. Primeiro, para a gente entender o cenário, certo? Que aí dentro da revista, depois eu mostro um pouco para vocês como ela é por dentro, mas a gente vai falar de uma macro tendência. O que é que nós temos olhado para o cenário atual do Brasil e o que nós podemos destacar, principalmente que vá desde temas socioculturais, econômico, político, estilo de vida, e a partir dali a gente vai falar, escolhe sempre um ou dois profissionais que possam falar sobre o tema. E aí depois nós temos as demais sessões. Na primeira do Tropicanálias, a gente vai falar diretamente sobre política. Na segunda, a gente fala sobre as raízes do Brasil, muita parte histórica, fatores socioculturais que ainda influenciam muito a nossa sociedade, sem ignorar, porque nós tentamos o máximo falar da verdade do Brasil e ouvir outras vozes, deixar com que outras vozes falem também, além das de sempre, né? Sempre um homem branco, sempre as pessoas com posse, que têm mais acesso aos estudos acadêmicos, que não necessariamente quer dizer que elas são inteligentes ou mais inteligentes, visto que nós temos diversos tipos de inteligência. Então, nas raízes, a gente fala sobre o que constrói o Brasil, de onde vem o Brasil e que Brasil que nós temos hoje. No manifesto, a gente abre espaço para as pautas identitárias e de minorias, então a gente abre... tem 2 exemplos ali, né, da pauta identitária e depois das poéticas diaspóricas, mas a gente pode falar sobre os grupos indígenas, os povos originários, podemos falar sobre as mulheres, sobre as pessoas que têm portadores de deficiências físicas, podemos falar, isso sem errar, sobre binarismo, gênero, tudo pode caber ali e abrir espaços, porque justamente essas vozes ficam muito cerceadas a espaços menores e a gente quer dar visibilidade. Depois, na parte da inspiração, a gente vai falar sobre tudo que acontece de criatividade no Brasil, levando em consideração as coisas novas. A gente sai dos cânones, a gente já não precisa falar dos mesmos nomes, nós queremos mostrar outros nomes. Assim como é no captador. O que tem de novas tendências, o que tem de imagens, o que tem de texturas, de inspiração visual, muito ligado a essa área da moda também. No bruto, a gente fala de matéria-prima. Por exemplo,
materiais, sapatos feitos através da fibra da folha do açaí, tá ali. Se é corda, o material para ser usado no ano, a chita, que vai ser o tecido mais utilizado pelas marcas de moda, e todos os métodos de manipulação. Onde é que estão as costureiras? Onde estão as melhores costureiras do interior do Ceará? Tá lá, que vão usar a renda. E ali a gente coloca esses lugares. E no radar a gente traz esses artistas emergentes. Uma Ana Violeta, que na área da moda, um nome da alguém que venha também da área da literatura, como a Lubi Prates. De qualquer outro caminho que seja importante e que forme o Brasil, que sejam vozes que estejam vindo, né? Que possam ser grandes nomes hoje e para amanhã. E depois no guia, que a gente não pode ignorar nunca, que o nosso Brasil, com uma dimensão continental, a gente tem que sair do eixo Rio-São Paulo e mostrar outros Brasis, através do turismo. Como é que a gente fala desses outros lugares? Quais são as dicas? Eu posso ter uma dica, vou dar um exemplo super badalado, mas de um restaurante em que tem uma comida que é comida de casa, que é comida de grandes panelas, mas que fique fora do eixo de Copacabana, ou que fique fora do eixo da Praia da Barra, em Salvador. Então, esses lugares também têm que aparecer e são muito importantes, que formam outros Brasis. Que é para a gente lembrar sempre que é a cultura brasileira para a nossa própria gênese, que é para a gente sempre resgatar aquela ideia de felicidade que o brasileiro tem, isso é verdade. Eu não posso negar, e olha que eu já morei em alguns países e nós somos sempre reconhecidos por isso. Mas que sejamos nós a lembrar disso e falar disso. Eu falei da edição impressa da revista, então agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como ela ficou por dentro, essa capa, que é um clássico, um meme clássico que nós tivemos no Brasil, com vira-lata caramelo, e o quê? Que é as nossas ruas pintadas para a Copa, que é para lembrar também uma coisa que o Brasil vai além do futebol, vai, mas também é uma marca muito forte nossa. Aqui na primeira parte eu tenho a parte de política, que a gente fala sobre o cenário, certo? Sociocultural brasileiro. Depois a gente fala do copo americano, que é um copo brasileiro. Temos algumas paisagens, depois um editorial de moda, e são exemplos da primeira edição que vocês podem encontrar online, gratuita, ok? E aí eu falo, nós buscamos sempre essa ideia do Brasil estético, de alegria e alegoria. E aí, como eu disse no início, a revista ela acaba sendo um negócio também. Ela não deixa, nós não podemos perder essa parte de estrutural dela. E aí eu preciso pensar na audiência. A Lilian até falou, né, que é um dos projetos que vocês vão fazer para o fim. Para quem é que eu comunico? Quem são as pessoas que vão acessar esse conteúdo? Embora eu determine alguns públicos-alvos, eu sei que é um projeto aberto, mas que eu tenho mais atenção, isso vai direcionar na hora da produção do conteúdo. Eu vou levar em consideração quem? São as pessoas que estão ligadas na área de tendência, de moda, de comportamento, de consumo. São os designers, os arquitetos, escritores, cineastas, artistas ou qualquer pessoa. E aí, quando a gente fala de qualquer pessoa ligada à área da cultura, é mesmo qualquer pessoa, que às vezes a gente não entende. E leva em consideração, por exemplo, o futebol. O futebol é cultura. Não, a cultura não está associada à arte. Né? São as práticas culturais, são coisas que nós fazemos e que são marcas do brasileiro, e aí eu costumo brincar que nós somos muitos Brasis dentro de um Brasil, né? Vai além da região, a gente tem diferença da língua, de comida e tudo mais. Levando em consideração a nossa audiência individual, a gente também não pode esquecer do coletivo, que são outras marcas e outros grupos que também pensam futuro, também pensam tendência, e que também são marcas que querem vender e buscam referências em outros lugares. Então, são as marcas de moda, empresas de marketing, visual merchandising, são as pessoas que fazem as vitrines das lojas, como é que organizam aquelas imagens, como é que eu faço para captar a atenção das pessoas, empresas brasileiras que se entendem e marcam essa ideia de serem brasileiras, né? Tem essa forte tendência. E como é que a gente monta? E aí, voltando a pensar esse projeto que é muito maior, a gente também precisa pesquisar a fundo, e eu digo isso teoricamente, para conseguir entender o projeto e vender, porque quando a gente fala de cultura, a gente precisa, sim, basear em algumas teorias,
muito clássicas, e o Zeitgeist é nada mais, nada menos que o espírito do tempo. É uma associação de muitas coisas que acontecem durante um período. Então, a gente leva em consideração o modo de estar, o modo de ser, o modo de essência e o modo de aparência. Alguns desses verbos aqui dentro, o agir, o habitar, comunicar, pensar, viver, sentir e vestir e representar, são os verbos que a gente vai utilizar para Brasil Mude, porque nós representamos um país, mostramos como é que as pessoas agem, os espaços em que elas habitam, quando a gente fala de arquitetura, escolha, temperatura, porque isso vai influenciar na forma que elas se vestem, que elas comem, a forma que elas têm de comunicar, a língua que se fala, e às vezes muitos regionalismos que nós temos. Eu costumo brincar que às vezes eu não sou capaz de entender os meus amigos do Pará. Eu não entendo nada e eles também falam. Eu só entendo o que vocês dizem porque eu assisto TV Globo, porque senão eu também não entenderia o que as pessoas do Rio falariam. Então, o modo de pensar, o modo de viver, de sentir e de vestir. E essa parte que é mais teórica é muito importante, principalmente levando em consideração esse tema que a gente usa aqui de tendências, que é para conseguir também vender para grandes marcas essa ideia, para que as pessoas sejam capazes de compreender o que a gente quer falar sobre o Brasil. Então, a gente fala sobre os modos e as modas, entre o ser e o estar, e o que determina esse espaço entre modo e moda. Do estilo de vida, as tendências, fatos e efeitos, coisas que estão sempre acontecendo, e tendo sempre como o centro esse cenário do Brasil, os movimentos sociais, políticos, culturais, ambientais, econômicos e tecnológicos. Aqui eu deixo para vocês alguns exemplos Isso aqui é um mood board, que é nada mais, nada menos do que um quadro de imagens para a gente compreender. Se vocês virem aqui, a gente reúne algumas cores que têm muito em comum, que elas praticamente formam um padrão, e são trabalhos só de artistas brasileiros. Que é sempre o nosso foco. E aí aqui a gente brinca muito com a estética. Por exemplo, aqui nós traímos nas duas extremidades 2 trabalhos que são completamente diferentes, né? Mas que trabalham com a rede, o tecido. E como é que eles podem comunicar? Se vem de regiões, um é uma instalação artística e o outro é uma roupa, um figurino, um vestuário, que as pessoas vão à praia ou vão às festas, enfim, estão muito dissociados. Mas depois a gente também trabalha aqui com a parte muito de crítica social, que é esse trabalho do Pedro Carneiro, que é a caixinha de fósforo, que é do Fogo nos Racistas. Depois a gente vai para uma outra marca que é muito forte do Brasil e que é muito explorada, que é das favelas, mas que também traz a sua moda. E aí o estilo Mandrake é um ótimo exemplo para falar sobre isso, em que as pessoas que não são da favela passam a utilizar o estilo da favela. Falando das cores, aqui a gente fez um jogo que talvez não funcione mais muito para vocês, mas que a gente costuma brincar, que é, antes de... A gente trabalhou com as cores invertidas da bandeira do Brasil. Se a gente olhar 10 segundos para essa imagem e depois olhar para um ponto branco, a gente vai ver as verdadeiras cores. Se vocês quiserem, eu dou 15 segundos, que é para a gente fazer o teste, até porque as telas influenciam bastante nisso, isso vai diferenciar também das telas que vocês usam. Então, a gente brinca que é ver além do que está. A gente precisa parar para observar com precisão, mas também precisa olhar para outro lugar e ver outras realidades. Então, a gente vê aqui azul, rosa, o amarelo e a nossa bandeira, mas não são as cores que a gente reconhece. Mas se a gente fixar o olhar aqui e depois marcar no branco, uma tela branca, a gente vai encontrar a verdade, que é o que a gente se propõe a fazer, encontrar novas realidades, falar de outros formatos, outras cores, mas que também formam um único Brasil. Então, essa dinâmica que a gente faz é interessante. Dentro das cores da revista, que também é muito importante a gente pensar que, aí deixa eu só voltar aqui um segundo, que cada cor tem um significado, né? Existem estudos, né? Boa! Ainda bem que funcionou, é isso mesmo. Cada cor tem um significado. E mesmo quando a gente pensa num projeto, tudo tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma informação. Então, quando a gente trabalha com preto e com branco, é para trazer são as cores da sofisticação, né? Da elegância e tudo mais. O azul, que é uma cor muito associada ao futurismo, ao intelecto, é uma cor de inspiração.
também muito associado à ciência e à tecnologia. O rosa, que foi o que vocês viram lá, que depois transforma, né? Muito associado também ao tom que nós escolhemos de tranquilidade, de calma, amor, uma cor fraternal, que também é muito do brasileiro. Nós somos muito assim, né? Muito queridos, muito acolhedores, muito família, independente da construção que a família tenha, nós não, temos muita dificuldade em estar sozinhos, é muito mais fácil que a gente tem disso, né? Viver em comunidade. Comunidade para a gente é muito importante. E o amarelo, que é o quê? Da alegria e da prosperidade, porque o brasileiro não desiste nunca e continua sempre alegre, né? Isso também é uma marca que nós conseguimos reconhecer e as pessoas também determinam bastante para a gente, né? Que o brasileiro é esse povo alegre. Então, nós fizemos algumas, para a construção da logo da nossa marca, fizemos alguns testes, levando em consideração as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, coisas com movimento que possam absorver a atenção de todas as pessoas. Então, aqui a gente tem alguns testes na esquerda, não sei, para vocês devem estar na mesma ordem, né? Na esquerda, e depois associado à marca estética do lado direito, estática do lado direito. Mais alguns testes de cores e movimentos e tudo mais. E aí a gente chegou a esse final, que é a marca que vocês vão ver lá no site, que é a nossa bandeira, que junta depois as cores que eu falei, né? Que são aquelas lá da primeira bandeira que vocês viram, e que a gente traz esse O aqui no meio, que é não só para trazer essa ideia de globo, mas também que é a nossa primeira edição, que a gente entra nesse mundo da comunicação com um projeto que é nosso, que a gente não está utilizando um projeto já de alguém, né? Não existe um projeto como a Brasil Mude em revista impressa, existem depois que nós lançamos alguns outros projetos no Instagram, principalmente, mas que a gente traz esse espírito de criação, esse círculo branco traz isso, né? Um significado muito utilizado também na Umbanda, que é do espírito da consciência, do universo, da perfeição, que é voltar ao ciclo, entender o que se conhece. E mais as cores, que eu já tinha falado com vocês, de movimento, trazendo movimento. Para pensar o que nós temos de logomarca, levar em consideração um tipo de letra que seja muito claro, muito simples, que é sem serifas, sem aquelas pontinhas todas, que é para comunicar com elegância, com clareza e com rapidez também, que é sempre para lembrar o quê? Do que nós temos de mais forte, que é a alma, reforçar nossa autoestima e a identidade brasileira. Em que mercados que a gente trabalha? Principalmente no Brasil. Em Portugal também tem sido muito forte, porque eu e Lúcia estivemos aqui a maior parte do tempo, ainda continuo aqui fazendo a parte de relações internacionais, e temos alguns pontos de venda para a edição que a gente vai vender, porque da primeira edição já não tem mais revistas, nós já não vendemos mais, já virou artigo de colecionador. Em Portugal nós temos alguns outros pontos e depois nós acabamos por vender também para Estados Unidos, outros países da Europa. E de onde é que vem esse dinheiro? Vem de um financiamento coletivo, vem da venda avulsa e de patrocínios, que nós sempre tentamos, mas não é fácil, não vou mentir para você, não é um lugar fácil de chegar. Quem trabalha, quem colabora com o nosso financiamento coletivo, que vocês podem ver depois lá no nosso Instagram e também no nosso site, tem prêmios a receber, né? Coisas diferentes. Então a gente pensou no encontro, que a gente chamou de boteco, em que a gente vai falar das tendências, a gente vai apresentar novas pessoas. Nós também temos grupos no WhatsApp para falar de coisas que acontecem, que são muito referentes ao Brasil, e algumas opções de marketing também que a gente vai fazer, são essas bolsas, a gente tem agendas, tem cadernos e outros materiais. E aqui, agora no QR Code, vocês podem ou consultar a revista online, ou já podem correr lá no Instagram, que eu já vi que a Lilian deixou aí os arrobas, e podem conhecer um pouco mais do projeto, que eu acho que não termina, ele nunca acaba, então, assim, a gente tem uma continuidade muito intensa, principalmente no Instagram, com uma curadoria de imagens e também uma curadoria de conteúdo lá no grupo do WhatsApp que eu falei para vocês. Vocês encontram todos os links na nossa bio do Instagram e também no site. Prontinho. Muito obrigada, Mina.
dentro de tudo que a gente já aprendeu, né? Aprendeu no sentido de construiu, refletiu, né, sobre a educação midiática, a proposta de educação midiática, porque aí a gente tem uma outra mídia, né, porque ela traz aí pelo menos, né, foram citadas 3 mídias para a gente pensar, e toda essa construção de comunicação que é feita pela Brasil Mundi, né, pelas criadoras, né, que é outra Só coisa assim, mulheres, atenção, maravilhoso de se falar, mulheres. né, pelas criadoras, é esse olhar além, né? E cada vez que a gente se encontra, a gente fala muito do olhar além, no sentido de que são as habilidades de educação midiática, né? Que é você ver além daquilo que está sendo mostrado pela mídia, né? Na arqueologia tem um conceito que é o palimpsesto, que inclusive é uma revista da UERJ de letras, que é o escavar, né? Você faz o palimpsesto. Então, você tem aquela primeira parte do terreno que o arqueólogo vai, e ele olhando aquele terreno não tem nada, né? Mas ele descobre, né, outros mundos, outros registros a partir dessa escavação. E quando ela fala desse além, né, ver além, é muito a nossa educação midiática, né? Então, aquilo que é apresentado pela mídia, né, aquilo que a gente segue, aquilo que a gente compartilha, ele precisa dessa avaliação, ele precisa dessa análise nossa, e seguir boas referências nos ajuda a isso, porque E nos eu ensina costumo, a ver. sim, e eu costumo dizer o seguinte, né? Como jornalista de formação, eu vejo muitas críticas, e eu sou jornalista de formação e nunca trabalhei em mídias, grandes mídias, Globos, Record, jornais, nunca trabalhei e nunca quis. Porque eu sempre falei assim, isso não me representa, não é um espaço em que eu gostaria de estar, as outras coisas que estão à volta, então o que eu posso fazer? Ou eu vou para um lugar onde eu me sinto à vontade para trabalhar, são pautas que fazem mais sentido para mim, ou eu crio algo novo. Então, no meu percurso profissional, eu trabalhei com comunicação sindical durante muitos anos, o que é maravilhoso e é um mundo à parte, e que as pessoas ignoram, porque é muito mais fácil que você tenha informação mastigada, né? Que seja muito mais simples. E a comunicação sindical obriga você a falar sobre política, que é uma das coisas, um dos estigmas que nós temos no Brasil, né? Não se fala de. Numa mesa de bar, não se fala sobre política, futebol, mulher e religião, certo? E o sindicato faz justamente isso, força a gente a falar de política, sobre entender de direitos trabalhistas, então acho que é muito importante. E existem outros canais de pouquíssima audiência. Eu lembro quando a gente passou também a entrar com os blogs e as pessoas que escrevem artigos de opinião, com outra vertente, né? São outras vozes que não são ouvidas nesses grandes canais, em que tem pouco acesso e recebem muitas críticas e desrespeito, mas que não são pessoas também que estudam. Os jornalistas que escrevem em blogs e trabalham com comunicação sindical são os mesmos, e eu posso falar, eu sou formada com vários jornalistas apresentadores da Globo News, apresentadores da Record, da Globo, tivemos a mesma escola, nós somos iguais, eu também tenho uma qualidade de ensino em que eu sou capaz de traduzir informações, acessar pessoas, ser esse meio, mas também é muita responsabilidade de quem consome. Todas as pessoas, todos nós temos escolhas, então assistir, ler só os jornais, que tipo de jornal eu leio, que tipo de canais eu sigo, que tipos de contas eu sigo nas redes sociais, todas no TikTok, no Instagram, no Twitter, o que é que nós escolhemos seguir e por que é que nós fazemos isso. Também é muita responsabilidade, a gente não pode sempre colocar a responsabilidade no meio de comunicação. Também eu, enquanto consumidor, tenho que escolher, e eu sempre tenho opção, para qualquer coisa tenho opção, senão a gente viveria numa ditadura, que ainda bem não é mais o caso. E a gente fecha justamente com a Brasil Mundi para além do plano de comunicação, a questão técnica, né, que a Mina apresentou brilhantemente, como eu também não eu aprendi muita coisa, tá, gente? Agora, eu aprendi muita coisa. E a gente vai sempre aprendendo, né?
em como é robusta, né? Algo que não vem, né? Porque às vezes a gente olha uma coisa ou outra e não entende a dimensão intelectual, né? O plano que aquilo teve para aquilo conseguir ser o que é. Então, ela traz essa dimensão sem deixar a crítica, né? Porque a gente fala muito sobre ser reflexivo, né? Pensar esse mundo que a gente vive, que é um mundo em que a educação é um mercado, que tudo é um mercado, e como a gente flui nesse espaço. Então, acho que fecha bastante. E eu acho Né? que, desculpa interromper, mas e outra coisa que eu aprendi também, né? Isso é tempo de experiência, parece que eu tenho 160 anos. Mas contar direitinho pelos trabalhos que fizemos. Isso é, de estresse bastante, mas ensina também a gente, porque a gente vive, eu vivi muito utopicamente esse lugar, né? Eu vivi para começar, o meu ambiente acadêmico na universidade, eu estudei na PUC, e era um espaço muito difícil, em que eu sempre fui muito pressionada a ser a próxima Glória Maria. E eu ficava assim, mas eu não quero ser a Glória Maria. Não tem só a Glória Maria, não pode ser só a Glória Maria. Então eu tenho que seguir outros caminhos, porque se eu for para a Globo, eu sempre vou ser a Glória Maria. Mas hoje, ainda bem, nós temos Joyce Ribeiro, temos Maju Coutinho, temos diversas, Ana Paula Lisboa, que está no Globo, que é cronista. Temos, assim, várias pessoas que são formadas em comunicação, várias outras pessoas pretas que falam, que estão ocupando esses lugares, mas que não é fácil. Então, assim, e é isso tudo para dizer o quê? Que criar um projeto como esse também não paga as minhas contas, não é o único projeto, ainda tem que manter um outro lugar, mas que a gente tem que pensar, e agora eu vou dar usar uma frase que eu amo, que a gente tem que entrar no sistema para explodir o sistema. Tem que mostrar para o sistema, olha, funciona de outra forma. Então, por que a gente montou esse projeto assim? Tem que ser muito pensado com as ferramentas que eles nos oferecem, que são as ferramentas que eles têm, mas que a gente precisa falar de outra coisa, certo? Então, a gente fala de um Brasil estético, de alegria, alegoria, mas sem deixar de lado a parte teórica, sem deixar de lado a qualidade, de elegância, que é para ocupar outros espaços, que é para não perder essa moral, o respeito que nós poderíamos não ter se fosse um projeto, vou fazer porque eu acho que é importante, vou fazer porque sim, e vai sem planejamento, sem estratégia. Estratégia é muito importante. Eu quero um público diferente, eu quero entender quem que procura, quem quer esse tipo de coisa, né? de informação, de curso. Então, a gente tem assim, aluno de vários lugares, e isso é muito bem maravilhoso. interessante. Que a gente tem esse projeto da revista também, a gente tem muito esse objetivo, né? Que é outras vozes, além do eixo. Embora nós sejamos as 3 do Rio, a gente quer dar espaço e ouvir outras vozes, ou seja, usar as ferramentas que nós temos para trazer outras pessoas. Então, Iva, depois eu vou falar mesmo com você que a gente está louca para ter mais artigos que reflitam o norte do país. Para além do Nordeste, o Nordeste que vai além de Salvador, que vai além da capoeira, além do carajé. A gente quer pessoas que falem mais e que traduzam esses outros Brasis que a gente tanto quer, que tantas pessoas conhecem, e às vezes pessoas de fora do Brasil conhecem melhor o nosso país do que a gente. Eu comecei a minha vida profissional na publicidade, né? Em 2005. E posso te dizer que sempre fui, e eu acho que alguém já deve ter falado isso aqui também, a preta única, né? Nesses espaços. O que é muito triste. E às vezes nem isso. Então, infelizmente, é um processo em que a gente tem que viver muito duro e tem que estar nesses espaços para batalhar. Você disse que está na dúvida em fazer comunicação, e é o que a Lilian falou, para mim fazer comunicação sempre foi resistência. Sempre fui a pobre, a preta, mas também não era favelada, então me colocavam num lugar que eu também não pertencia, então sempre foi... E ainda assim eu vivo isso, mesmo morando aqui na Europa agora, continua a mesma coisa, vivendo aqui em Portugal, né? Mas eu posso dizer o seguinte, dei o exemplo, né, das jornalistas que começam a aparecer na televisão, novas outras, né? Agora nós já passamos a ter mais referências nesses 15 anos, quase 20 anos, ai meu Deus, quase 20 anos na área de comunicação, como as coisas mudam. Não é que não existam, tem. Por exemplo, eu tenho um amigo
trans no cinema, em que ele só conseguiu acessar alguns espaços e acabou de ganhar um prêmio, que eu esqueci o nome, mas é um grande prêmio da área do cinema, aqui em Cannes, ganhou Cannes, porque ele conseguiu trabalhos através de políticas públicas. O que? São as cotas para pessoas trans, pessoas pretas trabalharem no cinema. Atores como Lázaro Ramos, que abriram espaços, abrem suas próprias produtoras e preferem empregar mais pessoas pretas. É uma questão de consumir escolha, de novo. Eu sei que existe conteúdo feito por pessoas pretas para pessoas pretas, e não só. Conteúdo, por exemplo, site Mundo Negro, fala de notícias do mundo, não só de pessoas pretas. Só é esse que eu quero consumir, ou eu vou consumir um, sei lá, Choquei? Qual é a escolha? Aí é um lugar. Depois, quem são as pessoas que eu leio? Quais são os livros que a gente lê? Quais são as redes sociais que a gente segue? Quem são os influencers que a gente segue no TikTok? São pessoas brancas de cabelo liso? Isso eu estou falando uma referência para mim, não estou dizendo que a gente não tem que seguir pessoas brancas de cabelo liso, não é isso. Mas se eu quiser saber sobre penteados para trança, eu não vou buscar uma pessoa branca de cabelo liso, porque aquele cabelo não reflete o meu cabelo, o tom da minha pele, o tipo de espetáculo, e isso são escolhas individuais, mas que depois refletem na sociedade. Existe um documentário que acho que está na Netflix, que é sobre um homem nos Estados Unidos, um rapper que ele vai consumir só de empreendimentos e negócios de pessoas pretas, porque lá é um pensamento muito diferente do nosso, né? Como é que aconteceu o processo de libertação, que não é uma libertação das pessoas escravizadas no Brasil? As pessoas pretas, pobres, foram proibidas de ter em casa, de estudar, de ter terreno, de trabalhar na rua. As práticas culturais delas, arte, de música, eram vistas como contra a lei, então elas eram presas. Qual é o maior número de pessoas encarceradas no Brasil? Homens pretos. Então, levando tudo isso em consideração, nós andamos a passos muito curtos, exatamente, é o Black Money, que a gente tem que começar a pensar nisso também. Passos muito curtos em que a gente não vê transformação. Eu não vou dizer que o Brasil está fenomenal, mas, Rafael, eu já consigo ver muita gente, já consigo ver atores, amigos meus, que são espetaculares, pretos, assumindo lugares e papéis muito mais relevantes. E eu não quero, como eu dei o exemplo no meu caso da Glória Maria, eu não quero ver atores, eu não quero só Thaís Araújo e Lázaro Ramos, porque eu sei que existem milhões de ótimos atores pretos e que refletem o Brasil de outra forma, em todas as áreas. Então, assim, na área da publicidade, ainda é uma área muito complexa para isso, e os estudos, e mesmo as discussões, não só dos coletivos, mas um projeto, né, da Brasil Mood, que somos 3 mulheres, 2 mulheres, uma mulher preta retinta, uma mulher preta de pele mais clara e uma outra mulher branca. Nós 3 trabalhamos incessantemente para tentar dar voz às pessoas que não são sempre as mesmas, mas são outros projetos, e eu espero que as pessoas consumam os nossos projetos. Por isso que a gente trabalha, estuda, se esforça tanto para ter um projeto de conteúdo que é e de qualidade, para competir com outros, e que vocês consumam, todos nós possamos consumir os nossos, né? Que nós tenhamos possibilidades melhores. Então, se você vai assistir uma novela, se você vê não vou nem dar exemplo da novela, falar da publicidade. Se é uma pessoa que está na mesa da comunicação, é uma pessoa que está discutindo um briefing para uma nova campanha, a gente não precisa ter pessoas pretas só o quê? Em novembro, né? Não é só quando a gente quer ver. E eu lembro quando nasceu, acho que há 6 anos, a primeira campanha de Dia dos Pais, do Boticário com homem preto, que foi um escândalo, mas foi há 6 anos. Ou seja, é tirar a pessoa preta desse estigma, do estereótipo, né? As pessoas pretas são gays, as pessoas pretas têm deficiência, as pessoas pretas estão em outros lugares, elas são felizes, elas não estão só sofrendo, olha que engraçado. Pessoas pretas compram carro, pessoas pretas vão ao McDonald's, consomem outras coisas, e quanto mais de nós estivermos nesses lugares de criação, de criatividade, mais nós iremos aprender. Nós, há pouco tempo, é porque a gente tem uma noção de tempo muito relativa, né? Então, assim, há pouco tempo nós não tínhamos tantos espaços para poder falar. Ainda não é democrático, mas já é muito melhor do que era antes. Então, hoje a gente usa internet
em todas as vertentes que ela tem, nós podemos comunicar de formas diferentes para cada canal. No YouTube eu vou falar de uma forma, no TikTok eu vou falar de outra, no Instagram eu vou falar de outra, no LinkedIn eu vou falar de outra forma, mas todos nós podemos utilizar esses espaços para falar sobre problemas que antes eram, né? Acho que a gente até já melhorou, já nem fala mais tanto nessa expressão horrorosa que é o mimimi. Agora a gente não tem mais tanto espaço para ouvir essa coisa do mimimi, mas consegue falar e, assim, chegar a mais pessoas que pensam como a gente e, assim, o nosso espírito de comunidade para trabalhar junto, unir forças, é mesmo muito importante nesse sentido. Eu estou muito feliz de estar fechando o curso com vocês hoje. Muito obrigado, Amina, por participar com a gente. E aí eu passo a palavra para você. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Vocês têm lá as redes da Brasil Mundi, mas também podem me procurar onde for, pedir ajuda, qualquer informação que vocês quiserem, porque sempre dá, é difícil, mas a gente consegue. A gente chega lá e se eu puder colaborar, porque é literalmente nós por nós, né?